A paz do Senhor, meus prezados irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui na Igreja de Deus em Canangolândia, nesta terça-feira, para continuar dando cumprimento à responsabilidade, à missão, ao compromisso de expor nada mais, nada menos do que a Palavra de Deus. E nós vamos conversar um pouco sobre os capítulos 28, 29, 30 e 31 de 2 Crônicas. E nós divulgamos esta ministração sob o seguinte tema: por que tantos cristãos, tantos crentes caem em pecado nos nossos dias? Hoje, muitos de nós estão assombrados pela quantidade vultosa de servos de Deus que, como que de uma hora para outra, caem em pecado. São crentes, muitas vezes viajados na fé, são pessoas com toda uma história, uma tradição na igreja, muitas vezes são líderes cristãos, que quando menos pensa que não, todos são surpreendidos com a notícia de que aquele varão, aquela varoa caiu em pecado. É muito importante comentar esse acontecimento, essa tragédia, à luz do único livro que pode nos esclarecer, que é a Bíblia Sagrada. E quando analisamos a história do povo de Israel e Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, é exatamente a história, isso porque o escritor de 2ª Crônicas, ele está mostrando o passado para a nova geração que vem do cativeiro, para que eles, olhando para o passado, se corrigindo com relação aos erros que foram cometidos desde o passado e também olhando para as virtudes do passado, os princípios do passado, eles pudessem ter um fundamento sólido para o futuro. Então, quando nós olhamos para a história do povo de Israel com Deus, nós necessariamente vamos compreender os diferentes tipos de resposta que as pessoas sempre deram para Deus quando Ele lhes enviou a sua salvação através do instrumento que Ele soberanamente quis escolher, que é a sua palavra. O próprio Jesus comentando isso também, falando sobre aquele coração que é como a beira da estrada, aquele coração que é como um coração tomado de espinhos, aquele outro que é como a terra fértil. Tudo isso aí são diferentes disposições para a palavra. O que o texto aí, o contexto trata é exatamente disso, das diferentes reações para com a salvação de Deus, que é comunicada aos homens através da sua palavra. E quando analisamos a história de Israel, nós vamos ver exatamente isso. Você se lembra que quando Israel sai do Egito, ali por volta do capítulo 12, versículo 38 de Êxodo, então Deus tira aquele povo do Egito, mas o versículo 38 desse capítulo diz que foi com eles também um misto de gente, com muitas ovelhas e muitos animais. Lá na frente, no capítulo 11, versículo 4 do livro de Números, no momento de rebeldia, de levante contra Deus, o escritor, provavelmente Moisés, faz referência de novo a esse mesmo misto de gente, quando ele diz lá no versículo 4 do capítulo 11, que o vulgo que estava no meio deles sentiu um forte desejo. E esse misto de gente, que não tinha muita definição de etnia, né? Era possível que fossem egípcios misturados com outras nacionalidades, de vários povos que estavam ali no meio deles. Então esse povo gerou uma grande comoção, uma grande rebelião contra Deus, e os filhos de Israel mesmo, os israelitas, vamos dizer assim, de pedigree, né? Não é uma palavra muito adequada, mas vamos lá, foi na onda deles. Então houve um momento de muita rebelião. Quando nós analisamos essas citações, nós vamos também compreender
uma outra palavra que está lá em 1 João capítulo 2, versículo 19, quando o apóstolo João fala das pessoas que estavam no meio do povo de Deus, mas não eram povo de Deus. Ele diz exatamente isso. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Então, a primeira coisa a considerar com relação à queda, aos escândalos que estão sacudindo a nossa geração, é o fato de que muitas pessoas que estão no meio cristão nunca tiveram um encontro real com Cristo, né? Quando você entende a realidade do rei Acais, ali no capítulo 28, tudo que aquele homem fez, ele não tem um versículo de louvor a ele. O cronista não faz uma única citação falando das virtudes do rei Acais. O rei Acais, descendente de Davi, que é o tronco genealógico do qual viria o Senhor Jesus, da tribo de Judá, ele tinha todo um ambiente ali religioso, bíblico, toda uma tradição com os princípios da palavra de Deus, mas aqueles princípios nem de longe fizeram sequer cócegas nele. Então você tem uma pessoa que conviveu no ambiente, vamos dizer assim, bíblico, mas ele teve no máximo aquele convívio sem que a conversão fosse um resultado na vida dele. Então, isso serve para dizermos que muitas pessoas que hoje estão protagonizando escândalos, estão fazendo com que muitos fiquem boquiabertos com o que eles estão revelando ser. Muitas dessas pessoas que têm toda uma história na igreja e chegaram até o ponto de serem pastores, até o ponto de serem obreiros, pessoas chegaram até o ponto de liderar centenas ou até milhares de cristãos, nunca tiveram um encontro real com Cristo. Esse é o primeiro fator que, à luz da palavra de Deus que estamos ministrando aqui, nós temos que entender. Muitas pessoas tiveram um encontro com a religião. Muitas pessoas conviveram com a tradição cristã. Muitas pessoas aprenderam a organizar uma programação, um congresso, uma cruzada, como falam por aí, muito bem organizado. Ministérios há que dizem o seguinte: olha, sem a irmã fulana, sem o irmão Beltrano, não dá para fazer esse congresso, não dá para fazer essa cruzada, não dá para organizar esse evento, porque ele tem talento para a coisa. É possível que a pessoa tenha, vamos dizer assim, habilidades no seio da obra de Deus, sem que essas habilidades que o levarão a conviver muitos anos no meio da obra de Deus, não digam, no entanto, que ele realmente teve um encontro real com Jesus. A Bíblia mostra vários casos, né? Teve pelo menos uma geração toda que conviveu com a palavra de Deus durante 40 anos, para não ter uma experiência genuína com ele, e tiveram que serem sepultados ali mesmo no deserto. A Bíblia cita vários outros exemplos, como o exemplo de Himeneu, o apóstolo Paulo fala de Himeneu, de Fileto, de Alexandre o Latueiro, de Demas, né? Lá na frente o apóstolo João vai falar de Diótrefes, que foi outro indivíduo que se levantou terrivelmente contra a obra de Deus, o próprio Judas, e por aí se vai. Por causa disso, citações como essa do apóstolo João estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. A outra realidade que nós vamos compreender, com base em tudo que está aqui na palavra de Deus, é que existem pessoas que deveras tiveram um encontro com Deus, mas se afastaram, não é? E quando Ezequias, usado por Deus, ele proclama a necessidade de conversão e de arrependimento, vocês podem perceber no capítulo 29, por exemplo, versículo 35, há uma expressão muito interessante que diz que o povo se envergonhou. Tiago capítulo 5 fala claramente disso. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam perdoadas os vossos pecados, sejam saradas as vossas enfermidades. Então o povo ele se envergonhou da sua condição de pecado, porque eles haviam se afastado. Aqueles ali tinham se convertido, mas haviam se afastado de Deus. Né? E com relação a esses, Ezequias proclama o arrependimento, a necessidade de voltar,
do ponto aonde eles caíram. As citações lá para as igrejas de Apocalipse, as igrejas de Éfeso, a partir do capítulo 2 de Apocalipse, conclamando a voltar ao primeiro amor, aqueles que conheceram, mas se afastaram, né? A carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 2, também fala daqueles que se afastaram. Judas, no seu único capítulo, também fala da mesma coisa, aqueles que se afastaram. Então veja bem, pessoas que tiveram a oportunidade de ter um encontro real, mas não tiveram porque rejeitaram. Por outro lado, pessoas que tiveram esse encontro, mas se afastaram. Há pelo menos dois tipos de pessoas. E há um outro tipo de pessoa, que esse é o pior dos mundos, é o apóstata. É aquele que teve um encontro real com Deus, se afastou e fechou-se por completo para a palavra que conclama ao arrependimento, endureceu o coração e ali se constatou aquilo que é chamado de apostasia. Para a apostasia não existe mais perdão, porque no caso da apostasia, o pecado foi levado avante de tal maneira que extinguiu, expulsou o Espírito Santo. Efésios 4,30 diz: não extingais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da vossa salvação. Em várias passagens, como Romanos capítulo 1, Hebreus capítulo 2, capítulo 6 de Hebreus, capítulo 10, também tudo colocando a questão do afastamento, da apostasia por parte daqueles que tiveram o encontro genuíno, tiveram também a oportunidade de voltar, mas o seu coração foi fechado para sempre e eles deixaram passar a oportunidade, perderam o trem. O Espírito Santo se afastou deles definitivamente. Então há pelo menos esses três tipos de situações para nós compreendermos o que está acontecendo no nosso tempo e que aconteceu em toda a história da humanidade, né? E quando Deus comunica-se com as pessoas através da sua palavra como instrumento de salvação. É muito importante, irmãos, compreendermos que quando a palavra de Deus é dada, ela precisa ser continuamente incentivada pelos seus servos. Juízes capítulo 2, versículo 10, por exemplo, coloca claramente uma tragédia depois da morte de Josué, quando Josué é sepultado, quando toda aquela geração de homens valorosos é sepultada. Então o que acontece? O escritor diz que ali se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Você já parou para pensar nesse cenário? Uma geração que não conhece ao Senhor. É uma geração que olha para a sua palavra com asco, com nojo, com rejeição, que não tem o mínimo de paciência, o mínimo de respeito, o mínimo de tolerância para com a palavra de Deus. Muito disso está sendo constatado nos nossos dias. Uma geração que não conhece a Deus é uma geração que tem tolerância para qualquer coisa. Você pode falar de política, você pode falar de futebol, você pode falar de questões sociais, você pode comentar, abordar sobre qualquer tema humano. Há tolerância para isso. Há tolerância para essa geração que não conhece a Deus, inclusive para os assassinatos mais bárbaros, para os crimes os mais bárbaros. Há tolerância para todo tipo de depravação e de aberração humana, mas não há tolerância para a palavra de Deus. Para toda e qualquer prática, a tolerância de uma geração que não conhece a Deus é uma tolerância abundante. Mas quando se trata da sã doutrina, da palavra de Deus, a tolerância é nenhuma. A tolerância é zero. Quando se fala da sã doutrina, então essa geração que não conhece a Deus é uma geração que se inflama no ódio irracional contra a palavra de Deus. Interessante que aqui no Brasil hoje tem um segmento filosófico que se auto-intitula aqueles que estão destilando o ódio do bem. Eles têm o direito de ter ódio, de pisar, de perseguir, de discriminar, principalmente aqueles que professam os princípios cristãos, e eles estão dizendo que esta é a prática do ódio do bem. Depois vocês pesquisem mais sobre essa contradição, o ódio do bem, mas o ódio do bem que eles falam
o bem é eles, o mal somos nós, aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus. Então, aquela geração foi sepultada e levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. Nós temos a obrigação de não permitir que a palavra de Deus morra na geração em que nós existimos. Está sobre os nossos ombros a responsabilidade de, a plenos pulmões, proclamar incansavelmente a palavra de Deus. Sermos guardiães dessa palavra no contexto do casamento, no relacionamento entre pais e filhos, na sociedade em que nos inserimos, aonde formos, aonde nos assentarmos, aonde estivermos, está sobre os nossos ombros o peso da responsabilidade de não permitir que o diabo sepulte a palavra de Deus nesta geração. Está sobre os nossos ombros a responsabilidade de não permitir que o diabo faça de nossos filhos partícipes de ideologias que assassinem a palavra de Deus em seus corações. Quando você olha para o capítulo 28 de 2 Crônicas, esta é uma realidade ali vivenciada. Acais, ele se levanta para arrancar totalmente os fundamentos da palavra de Deus, para que altares que enaltecessem todo tipo de blasfêmia, todo tipo de afronta, todo tipo de zombaria contra a palavra de Deus, eles fossem erguidos, e para que a palavra de Deus fosse arrancada por completo. Enquanto Acais viveu, ele trabalhou intensamente para que a palavra de Deus fosse totalmente esquecida, fosse totalmente arrancada do coração daquela geração sobre a qual ele reinou. Então, nós precisamos compreender que essa situação de aprofundamento do pecado, ela chama o povo de Deus para uma responsabilidade que só pode ser compreendida no compromisso incondicional com o instrumento da graça de Deus, que é a palavra de Deus. E quando você fala da palavra de Deus, você vai compreender também muito dessa situação da queda de muitos em qualquer geração, e principalmente da nossa geração, que a todas suplanta. A nossa geração supera a todas. Em quê? Supera a todas. Na apostasia, nunca tanta gente se apostatou de Deus como na nossa geração, nunca tanta gente se desviou, nunca tanta gente rejeitou a palavra de Deus, nunca tanta gente convive no meio cristão, parecendo ser crente e nunca tendo tido um encontro real com Cristo Jesus. E aí você, quando as pessoas fazem essa pergunta, por que tanta gente se desvia? Bom, a palavra de Deus, ela está sendo posta para o escanteio, cada vez mais. Um número muito grande de ministérios evangélicos, cristãos, tem nos seus prédios verdadeiras agências de entretenimento. As pessoas cantam, apresentam números de cântico, de teatro, de dança incansáveis, e deixam ali um espaço mínimo para a exposição da palavra de Deus. E esse espaço é mínimo mesmo, porque depois que as pessoas estão com a mente cansada de ouvir trocentas cantorias, trocentas apresentações, então as pessoas estão com sono, elas querem ir embora, entende? Como diz, elas não têm saco para ouvir aquela palavra. E aonde a palavra de Deus não tem mais espaço, porque a mente está cansada, né? Então o que é que vai acontecer? Você vai ter muito disso. Você vai ter uma cultura cristã que tem muita música, tem muito entretenimento, tem templos cheios, tem muita diversão, tem até muito carisma, tem muito que agrada o povo, mas as pessoas não estão sendo tratadas. As pessoas não estão sendo confrontadas no seu caráter. Os altares que os Acais da vida introduziram estão lá, maquiados de cristianismo, maquiados de religião. É necessário que os Ezequias da parte de Deus se levantem nesse contexto, trazendo de volta a palavra de Deus. As pessoas estão doentes, né? As pessoas estão espiritualmente enfermas e até mortas. Essa é a verdade. Então é necessário que os homens verdadeiramente comprometidos com Deus se levantem, para que a palavra de Deus trazida de volta,
ela faça o quê? Ela oportunize salvação. E eu nem estou falando do mundo ainda não, tá? Eu estou falando oportunizar salvação nos arraiais evangélicos, onde tem muita gente que nunca conviveu de verdade com a verdadeira palavra. Então é necessário que se levantem os verdadeiros homens de Deus, bradando a plenos pulmões, trazendo a palavra legítima, para oportunizar salvação para crentes. Vocês sabem o que é isso? Crentes que precisam de salvação, conviveram de forma tão ampla e tão longa com um evangelho açucarado, que não os confrontou, que eles precisam de verdade serem evangelizados. Então, o que nós vemos no capítulo 29 foi exatamente isso. Ezequias se levanta para confrontar aquele povo, que era o povo da aliança, mas estava mergulhado em tudo que não prestava, estava legitimado o pecado, a impiedade. Eles exportaram do mundo todas as práticas impiedosas, todas as práticas que eram blasfemas contra Deus, e aquilo estava ali num estado de aceitação. Então ele se levanta trazendo de volta a palavra de Deus para confrontar aquela situação. E é muito importante, porque quando a palavra de Deus ela é trazida de volta, as pessoas que o fazem não estão preocupadas com a aceitação pública, não estão preocupados com aplausos, eles não estão jogando para a plateia, eles estão motivados unicamente pelo compromisso com Deus. Eles querem agradar a Deus. Ezequias queria agradar a Deus, então ele se destaca como um grande avivalista da sua época, nesse compromisso de agradar a Deus, trazendo de volta esse instrumento que pode fazer o quê? Oportunizar salvação para a gente que está convivendo no meio do povo de Deus, sem nunca realmente ter sido salvo. Ele traz a palavra de volta para quê? Para que aqueles que tinham se desviado, tinham tido sim uma experiência com Deus, mas tinham se desviado, pudessem se arrepender e voltar. Pudessem se arrepender e voltar. Ele traz a palavra de volta para quê? Para confrontar aqueles que não queriam mais nada e teriam que ser banidos, teriam que ser expulsos mesmo, né? E você vê isso no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo coloca tudo que nós falamos aqui sobre esses apóstolos, Alexandre Lagoeiro, Demas, Fileto, Himeneu, e antes Ananias e Safira no ministério de Pedro, né? O próprio Judas. Essas pessoas que não queriam um compromisso com a palavra, eles tinham que sair, e saíram porque a palavra estava sendo ali posta de maneira incondicional, né? Então, as enfermidades do povo de Deus, elas só podem ser verdadeiramente saradas quando a palavra de Deus voltar para um lugar da onde ela nunca deveria ter saído. As enfermidades do povo de Deus, que hoje protagonizam tanto escândalo, tanta queda, só vão ser verdadeiramente saradas quando a palavra de Deus não tiver mais concorrentes. Muita gente cheia de pecado, cheia de prostituição, cheia de impiedade, tocando nos vários prédios da igreja, cantando, pregando, é um absurdo. Lideranças que nunca foram crentes, nunca foram salvos de verdade, mas lideram multidões, porque a ausência da palavra de Deus, ela permite o aumento, a proliferação do engano, não é? Interessante que quando a gente percebe o que Isaías, o que Ezequias fez aqui, tocando o dedo na ferida, essa era uma postura de todos os homens de Deus, pela história. Quando você percebe o que está ali em Isaías capítulo 1, versículo 5 em diante, quando ele diz o seguinte: olha, todo o corpo está doente, da cabeça aos pés, está tudo cheio de chagas nunca tratadas, feridas nunca amolecidas com óleo, tudo está doente. Então o profeta confronta o próprio povo de Deus quanto à necessidade de voltar. A mensagem central de Deus para Israel desde os tempos antigos foi o arrependimento. E nós podemos afirmar que o fundamento da ação, do ministério, dos profetas, de Jesus e dos apóstolos foi o arrependimento para aqueles que se afastaram, o chamado à conversão para aqueles que nunca se arrependeram
nunca se converteram, embora estejam no meio do povo de Deus. E em terceiro lugar, esta ação dos homens de Deus ao longo da história, trazendo de volta a palavra, inevitavelmente ela baniu aqueles que estavam fechados para a palavra, como você vê lá em 2 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala dos apóstolos que são ministros de Satanás. Então ele ministra uma palavra ali de enfrentamento, uma palavra apologética que confronta aquelas pessoas. Gálatas capítulo 1 também ele fala daqueles que, trazendo outro evangelho, são malditos. Então essa palavra, em terceiro lugar, ela bane aqueles que estão vivendo no meio do povo de Deus, com um compromisso único de trazer o engano, de trazer a abominação. E eu gostaria, ainda de tratando das enfermidades do povo de Deus, falar de algumas coisas assim muito urgentes. O que está acontecendo, irmãos, hoje em dia? As pessoas, elas caem em pecado, ou estão em pecado já de longa data no meio cristão. Muitas denominações evangélicas adotaram várias posturas para não terem problemas com as autoridades nos nossos dias. E uma dessas posturas, bastante estranhas biblicamente, foi o seguinte: você não pode dizer que a pessoa ela está excluída do rol de membros. Ela foi disciplinada, cumpriu um período de disciplina, e depois de ter cumprido esse período de disciplina, ela foi excluída porque ela não quis se enquadrar, ou ela voltou ao rol de membros porque ela se arrependeu. Então, a doutrina bíblica que existe no Antigo Testamento, existe no Novo Testamento, Jesus fala dela. Se teu irmão pecar, vai tu, e ele só mostra-lhe o dano, está lá em Mateus 8. Se ele não te ouvir, chama a testemunha. Se não ouvir, leva à igreja. Se não ouvir a igreja, declara pecador. Então, a doutrina da disciplina, a doutrina que admoesta, que pune a pessoa no âmbito do convívio do corpo de Cristo, ela é bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela está lá. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, fala dessa disciplina, quando fala para a igreja expulsar um homem que tinha tido um caso com a madrasta dele. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a doutrina da disciplina está lá. Mas muitas igrejas baniram, isso não se fala mais. Bem como não se fala mais antigamente, né? Quando a pessoa era recebida num determinado ministério, por ele ser recebida tinha que ter a carta do ministério passado. Era uma prática de uma ética verdadeira, também foi banida. Infelizmente, hoje o dizer é aquele que vier a mim de modo algum lançarei fora. Recebe a pessoa de qualquer maneira, e principalmente se ela der muito dízimo e oferta. Não questiona a pessoa com a origem dela, a situação espiritual dela, mas ela é logo homiciada ali com seus pecados e tudo. Então Ezequias faz o quê? Ele confronta essa gente. Ele confronta o povo de Deus, disciplina. Nós citamos o versículo 35, do capítulo 29 de 2 Crônicas, quando o texto diz que as pessoas se envergonharam. E o contexto todo ali mostra Ezequias falando dos pecados, os pecados dos nossos pais, os nossos pecados, conclamando as pessoas a se arrependerem, a se santificarem. Esse confronto por parte daquele homem de Deus, dando àquelas pessoas oportunidade de cura, dando oportunidade de superação do pecado. Não tem como. Se o pecado não é confrontado, ele vai piorar cada vez mais. O pecado não confrontado é semelhante àquele médico que dá um paliativo, um analgésico para um canceroso, e o câncer ele entra em metástase irreversível. É assim que o falso pastor faz, assim que o falso líder faz. Ao invés dele confrontar com quimioterapia bíblica poderosa, chamando arrependimento, ele passa a mão, ele dá um paliativo falso ali para a pessoa ser enganada. Então você vê que esse homem de Deus, como todos os homens de Deus ao longo da história, confrontaram o pecado, confrontaram a impiedade. Para quê? Para esmagar as pessoas? Não, é por amor, é para propiciar a cura verdadeira, é para ele não morrer sem salvação, né? E depois você percebe o seguinte: a necessidade da confissão. Tudo isso está no contexto. Aquelas pessoas ali, a uma só voz, admitiram o seu pecado. Você vê isso no Antigo Testamento também, no livro de Daniel, capítulo 10, Neemias, capítulo 10, Esdras também, mostra ali o povo chorando e confessando. Você sabe qual foi a outra doutrina que desapareceu do contexto cristão, evangélico? A confissão. As pessoas, antigamente, quando elas tinham sede de participar de um ministério verdadeiro, sério,
elas chegavam para o pastor, para o corpo de obreiros ali, e confessavam os seus pecados. Quando elas tinham medo de perder a salvação, que hoje não tem mais medo de perder a salvação, né? Está uma igreja badalada, uma igreja bem concorrida, alegre, para que preocupar-se com o céu? Afinal de contas, a igreja cheia, badalada, alegre, onde essa pessoa está satisfeita, vai acompanhar ele para o inferno, né? Vai entrar com ele no inferno, cheia com ele no inferno, né? Então, para que ter preocupação com salvação? Né? A pessoa não tem esse sentimento. Então, a confissão, a doutrina da confissão de pecados, que é bíblica, o apóstolo Tiago coloca claramente: confessai, Tiago capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam perdoados os nossos pecados, para que sejam curadas as vossas enfermidades. Essa doutrina desapareceu. Os pecados que Acais tinha cometido, que as gerações passadas tinham cometido, e com a apoio dessa geração atual, estão sendo confessados aqui por Ezequias e pelo seu povo. A doutrina da confissão está em toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. A doutrina da confissão, ela desaparece. Aonde a Bíblia desaparece, as pessoas não confessam mais seus pecados. As pessoas não abrem mais seus corações entendendo a gravidade do pecado. Fica parecendo aquela situação lá de Apocalipse, capítulo 16, né? Que mesmo diante de todas as pragas de tudo, as pessoas blasfemaram contra Deus e não se arrependiam. Capítulo 9 de Apocalipse, versículo 20 em diante, fala da mesma coisa. Diante de tudo aquilo, não se arrependeram de suas feitiçarias, de seus furtos, de seus assassinatos, do pecado. Infelizmente, esse é um quadro triste no meio do povo de Deus. A doutrina do arrependimento de pecados desapareceu. A doutrina da confissão de pecados desapareceu. Né? E isso explica o porquê das surpresas nos nossos dias. O fulano caiu. A Beltrana caiu em pecado. Às vezes, já estava caída há muito tempo. Só que, como não foi tratada, não foi confrontada, aquilo foi acobertado até um dia vir à tona, mas estava caída há muito tempo. Às vezes também nunca foi crente, como falamos aqui. Às vezes, essa revelação de pecado mostra que ele é um apóstata. E tudo isso demorou tempo demais no meio cristão pela ausência da palavra, a ausência do verdadeiro evangelho, a ausência do evangelho genuíno. Irmãos, nós vivemos dias em que você chega em lugares onde tem só crente. Eu me lembro que eu já fui em velórios onde ninguém tinha feito oração, não tinha chegado nenhum pastor ainda, e eu vi aquela situação e demorei por ali, estava prestes a ir embora e perguntei: escuta, vocês querem que eu faça uma oração, diga alguma coisa, uma palavra? Não, amanhã talvez. Só tinha crente naquele local. Eu vivi para ver isso. Crente que rejeita a oração, né? Consequências da ausência da palavra de Deus. Eu vivi para ver crente que se ofende se falarmos para eles de arrependimento, se falarmos para eles de confissão de pecados, se falarmos para eles de salvação eterna, de vida eterna. Eu vivi para ver, nós vivemos para ver esse cenário. E como vivemos para ver esse cenário? Nós vivemos para ver a ausência da palavra de Deus nos vários arraiais evangélicos, entende? Vivemos para ver, como consequência da ausência da palavra de Deus, a proliferação dos falsos milagres, dos falsos prodígios, da mentira deslavada e galopante. Então é nesse cenário em que o tema que nós propomos nesta noite, ele acontece. Por que tantos caem? Por que tanto escândalo? Porque estão se multiplicando os escândalos no meio do povo de Deus. A resposta para toda essa situação é a volta. Irmãos, nós não precisamos de grandes prédios, como precisamos urgentemente da volta da simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus para o seio da igreja. Nós não precisamos de bons músicos, nós não precisamos de bons cantores. A igreja pode ter ali um irmão que não sabe nem tocar um violão. A igreja pode ter ali a possibilidade de cantar só o Antigo Foi na Cruz. Dá para passar, e como dá para passar? A igreja pode não ter nenhum prédio pequeno, ela pode congregar-se debaixo de uma árvore. A igreja pode não ter nenhuma celebridade,
política apoiando seus projetos. A igreja pode não ter N recursos que ministérios ricos e poderosos têm, mas não tem a presença do Senhor Jesus, não tem a sua palavra. Agora, a igreja precisa urgentemente, os verdadeiros cristãos precisam urgentemente fazer o que Ezequias fez: se posicionarem, se levantarem e dizerem a plenos pulmões: não aceito conviver num ambiente que se diga cristão, aonde a palavra de Deus não é simplesmente tudo, não aceito. Um verdadeiro cristão, entendendo o trabalho que Ezequias fez aqui, ele vai se posicionar e dizer: não reconheço como ministério nenhum ministério aonde a palavra de Deus tenha concorrentes. E para terminar, alguém que lê o que aconteceu aqui nas páginas desses capítulos, o ministério de Ezequias, ele vai ser alguém comprometido com a destruição dos altares. Não vai dar tempo de falar muita coisa, mas aquele povo ali, depois que se arrepende, que se converte de verdade, aquele povo ali, depois que confessa seus pecados, que se levanta, aquele povo volta-se para si mesmos, mais do que destruir os altares externos, que eles chamavam, eram os malditos bambotes, né? Então, mais do que destruir aquelas carniças, eles tinham a necessidade de destruir o que estava dentro de si. Até porque a destruição daqueles altares externos era o extravasamento do que já estava acontecendo e já tinha acontecido dentro deles. Eles tinham destruído aquilo que dentro de si não prestava para adorar. Aí não tem como a gente não se lembrar do rei Davi, né? No Salmo 139, sonda-me e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes você imagina: bom, eu tenho que chegar lá na minha casa, se meus filhos, meu cônjuge tem a prática de assistir programações infames, eu vou me levantar contra aquilo. Com a sabedoria que Deus me der, eu serei a autoridade contra aquilo. Tem que ser com sabedoria, não pode ser da carne, tem que se levantar contra aquilo. Se antes as minhas crianças estavam de posse do smartphone, aprendendo toda sorte de práticas demoníacas, aquilo ali é um altar, e você tem que se levantar contra aquilo. As amizades mundanas são altares que têm que ser demolidos. Existem situações nas nossas vidas que são altares. Aquela situação que competia com a minha comunhão com Deus, pela qual eu deixava de congregar na terça-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, aquela situação injustificável, aquilo é um altar. Aquilo estava no lugar da comunhão com Deus. Então, altar é lugar de comunhão. Aquilo que você coloca no lugar do seu relacionamento com Deus, aquilo é um altar que você tem que destruir, você tem que implodir na sua vida. Os altares, eles podem ser visíveis, você pode olhar para eles, para fora de você, mas altares muitas vezes são também internos. E disso fala o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento que se revela contra o conhecimento de Deus e subjugando tudo à obediência de Cristo. Está falando de altares, fortalezas que precisam ser destruídos dentro de nós, dentro de nós. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, quando perguntamos por que tanta gente está caindo, por que tanta gente aparece na mídia hoje como alguém que protagoniza o escândalo sendo cristão. E você pode orar nesse momento, dizendo para o Senhor: me ajuda a implodir os altares de dentro de mim, me ajuda a arrepender-me de verdade. E se eu estou enganado no meio do teu povo, eu nunca me converti de verdade, Espírito Santo de Deus, revela teu filho a mim. É o Espírito Santo que, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem enviou o Consolador, é Ele, é o Consolador enviado por Jesus. Então é o Espírito Santo que revela Jesus ao coração do pecador que nunca o conheceu. É o Espírito Santo também que leva ao arrependimento. Então você pode orar nesse momento e dizer: Espírito Santo, me ajuda, seja a ter um encontro real contigo, seja a me arrepender de pecados que eu esteja tão acostumado que nem percebo mais que são pecados.
Me ajuda? Me livra da apostasia, me livra de perder a salvação, me levanta para que eu possa destruir os altares de dentro de mim, as fortalezas de dentro de mim e as fortalezas de fora de mim também, na tua direção, que eu possa implodir esses altares, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, revela o Senhor Jesus ao coração desta pessoa que está nos ouvindo nesta noite, neste momento. Essa pessoa que, embora tenha convivido no meio cristão ao longo de sua vida, nunca teve a experiência real contigo, confundiu a experiência religiosa com a experiência real com Cristo, com o novo nascimento. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor revele Jesus nesse coração. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor levante aqueles que se desviaram e que o Senhor livre a